Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 11, que diz: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Nesse contexto, o Senhor nos mostra claramente algo que deveríamos perceber em nossa caminhada. E diante disso que vamos retratar, quero te fazer duas perguntas. O que você está conseguindo enxergar, mesmo vendo? Sua visão está focando para que enxergue o quê? Como disse, o Senhor tem nos mostrado o contraste de uma visão que é focada no propósito e na honra e uma visão que é propriamente voltada à vontade e o desejo da carne. Porque em tempos de guerra temos que vigiar. E nós estamos travando uma guerra que o fim será quando Jesus vier buscar a sua igreja. Mas, enquanto isso, temos que vigiar, estar atento às situações que vivenciamos diariamente. São nelas que espelhamos nossa vida e, principalmente, nossa visão. Pois não basta olhar e ver, nós temos é que enxergar aquilo que está acontecendo e o que estamos vivendo. Pois, se entrarmos no automático, isso nos levará a viver sob o controle daquilo que estamos acostumados a fazer e daquilo que não conseguimos enxergar, mesmo com os nossos olhos abertos. Nesse contexto que lemos, vemos um rei que era para estar no campo de batalha, mas decidiu ficar no palácio. E essa é a primeira lição que tiramos em nossa obediência ao Senhor. Pois, quando deixamos de estar no lugar da obediência, ou seja, no lugar onde o Senhor nos ordenou a estar, começamos a ver coisas que não são para vermos e as desejamos. E esse desejo da carne nos leva ao pecado. Assim foi com o rei. Por isso, no reino espiritual, não existe esse negócio de patente, título, cargo ou posição eclesiástica ou hierárquica, mas uma pessoa que obedece e vive princípios. Como observamos na atitude de Urias, quando chamado pelo rei e dito para ir para sua casa e desfrutar daquele momento, não se deixou levar pela oportunidade do desejo, mas sua obediência e honra aquilo que foi chamado a fazer
era maior. E mesmo diante do rei, não abriu mão dessa maneira de agir, pois seus olhos enxergavam seu posicionamento, tinham uma direção e enxergavam seu propósito. Pois quando estamos em um propósito, e isso foi uma direção dada pelo Senhor, assumimos nossa posição, não abrindo mão para as regalias e desejos, mas cumprindo o que fomos chamados a fazer. Isso é viver a verdade através da verdade. É assumir nosso chamado com um posicionamento em obediência, santidade e honra, diante do propósito estabelecido. Mesmo sendo rei, se não estivermos no lugar da obediência, a tendência é sermos submetidos a contemplar coisas que podem nos afastar da vontade do Senhor, pois há uma luta constante entre a carne e o espírito, por isso que a nossa vigilância tem que estar alinhada à vontade do Senhor e não à vontade da carne. Se era para o rei estar na batalha, por que ficou no palácio? Isso nos faz pensar, porque muitas vezes somos levados a ver aquilo que não há necessidade de enxergar e acabamos nos precipitando e tomamos atitudes que revelam a intenção momentânea do nosso coração. E isso temos que tomar cuidado, pois o cansaço e a fadiga, ou até mesmo o ambiente que nós estamos, podem nos levar a isso. Mas temos que crer e lançar nossa fé e confiança naquilo que está descrito no livro de Salmos, no capítulo 25, versículo 1, que diz: Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Urias estava enxergando o que deveria fazer diante daquilo que tinha sido chamado. E o rei estava vendo aquilo que o seu desejo momentâneo almejava. Mesmo falando palavras que poderiam agradar o coração de Urias, ele não se deteve em palavras, mas sim o seu posicionamento era concreto diante daquilo que o Senhor estava mostrando e testificando no seu espírito e no seu coração. Palavras podem até ser agradáveis, mas jamais podem nos tirar do propósito estabelecido pelo Senhor. Hoje, o Senhor nos faz um alerta muito grande, pois não é a posição que você tem ou o cargo que atingiu, mas o que você está enxergando é o que definirá o dia de hoje, os próximos dias e o seu futuro. Observe o que a palavra nos ensina através do próprio Jesus em relação aos nossos olhos, como descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, que diz: A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? O que enxergamos definirá onde queremos estar e onde queremos chegar. Nossas primícias são para o Senhor e definirão o nosso dia. Não abra mão do seu tempo com o Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, olhe para o Senhor. Agradeça, glorifique, exalte e engrandeça o seu nome. E depois faça suas coisas. Pois, ao consagrar seu dia, automaticamente estará consagrando a sua visão e começará a enxergar tudo o que o Senhor tem preparado para você. Honre ao Senhor com as suas primícias toda manhã, para você vencer todas as suas dúvidas e desejos durante o dia, e ao terminar, continuará glorificando ao Senhor, independente da batalha, da luta ou do problema que passou, pois, uma vez que seus olhos enxergaram a obediência, nada te tira do foco, nem propostas tentadoras como foi do rei para Urias. Continuemos na batalha, com os nossos olhos fitos, focados e firmados no Senhor e na força do seu poder. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado, Senhor, pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. E por isso, mais este dia, consagramos tudo que temos e que somos. Consagramos estas primeiras horas.
Consagramos todo o nosso dia, consagramos todos os nossos sentidos, consagramos toda a nossa vida, Pai. Consagramos nossas palavras e pensamentos diante de Ti. Consagramos e que o Senhor leve eles cativos, Pai, estes pensamentos ao conhecimento de Cristo, para que a Sua palavra seja viva e seja transformadora em mais este dia. Que o Senhor, Pai, venha com o Seu reino e livre-nos, Pai, de todo mal, de toda tentação. Mas, Pai, que o Senhor chegue, Pai, com prontidão e dê, Senhor, sim, o pão para aquele que necessita. O pão, Pai, que o Senhor diz, nosso de cada dia. Pai, faça com que os teus filhos, ó Senhor, enxerguem aquilo que está diante dos seus olhos. Enxerguem, Pai, o seu propósito. Enxerguem, Senhor, a sua verdade. Enxerguem a sua vida. E enxerguem este caminho que foi proposto para eles estarem. Porque ainda que seja um caminho estreito, Senhor, é um caminho de paz, é um caminho de glória, é um caminho, Senhor, de amor, é um caminho, Pai, de segurança. Então, diante de Ti, Pai, que a Sua presença seja real em cada passo, em cada momento, em cada olhar, independente para onde estiverem direcionando sua visão, que o Senhor, Pai, os faça enxergar que a Sua vontade é a excelência, Pai, e é aonde nós temos que focar e firmar a nossa visão. Que em nome de Jesus, que neste dia o Senhor possa direcionar toda a nossa visão ao seu propósito. Não nos deixe, Pai, ter, Senhor, momentos, Senhor, de desejos ou vontades que possam satisfazer aquilo que nós, ó Pai, ou a nossa carne o quer, mas antes que possamos, ó Senhor, mergulhar neste seu sobrenatural e compreender a profundidade daquilo que o Senhor quer nos usar e quer fazer através, Pai, das nossas vidas. Que em nome de Jesus, que este dia seja um dia pleno diante da Sua presença, Senhor. Que venha, Senhor, o Seu reino. Consagramos mais uma vez tudo que temos e que somos, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido, Pai. Muito obrigado, Senhor. Graças nós te damos, assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.